RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, eu sou Eleone Prestes e este é o Arquitetura e Design pela RDC TV, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. E hoje o programa está como eu gosto, tem arquitetura, tem design e tem arte, gente. Olha que maravilha. Temos aqui conosco o artista Valmor Correia, teremos os arquitetos do escritório ultra novíssimo, recém-criado, o Arthur, a Beatriz e a Bruna. Temos uma entrevista que eu gravei com o Custódio, que é um videomaker maravilhoso, depois vocês vão ver. E tem também a Lígia Pittini, para encerrar com chave de ouro esta terça-feira de tarde com você. Vocês já sabem, se quiserem falar com a gente pelo Facebook, mandem mensagens que vão aparecer na tela do programa, vou conversar com vocês, vai ser bem divertido. Não me deixem só. Valmor Correia, boa tarde. Boa tarde. Prazer te ter aqui, trazendo arte de qualidade para o nosso programa. Muito obrigada. O Valmor é de Santa Catarina. Eu nasci em Florianópolis. Morou em Porto Alegre muito tempo. A vida inteira. E agora nos trocou por São Paulo, veja só. Mas voltou para expor no Instituto Ling agora, muito bem. Volto sempre, quero dizer. Ah, ótimo. Na verdade, eu não troquei, né? Eu fui atrás do trabalho. Eu costumo dizer isso. Porque eu amo Porto Alegre, de verdade, sabe disso. Fui protelando até onde o trabalho pediu e chegou uma hora que não tinha como, em função da distância, Leone. Sim. O problema todo era justamente a distância, né? O Brasil é muito grande, então você participar de uma exposição, ou mesmo no Brasil ou fora do Brasil, tudo tem que ir daqui para lá, de lá para lá. E aí tudo vira 3 vezes mais e aí começou a prejudicar. A pesar. Pois é, porque essa exposição que está abrindo hoje vai ter às 19 horas uma conversa, né? Contigo, o curador Paulo Miada, o arquiteto também que fez a museografia, a expografia. Vinícius Santos também, que é de São Paulo, lá no Instituto Ling, e às 20 horas tem coquetel e abre a amostra, né? Para fazer essa exposição, essa pesquisa toda que resultou nesse trabalho, tu tiveste que te deslocar a Washington, se eu não me engano, a Smithsonian Institution. Exato. Na verdade, foi uma bolsa que eu ganhei, a convite da fundação, para desenvolver um projeto. Então, o artista é praticamente um presente, assim. Eles te convidam para desenvolver um projeto, financiam esse projeto, e você escolhe um museu, um dos museus, ou outros museus, da Fundação Smithsonian, que é uma fundação de museus americana e tal. Que eu me lembro, eu tinha 16, não sei se tem mais. Exato. E eu ganhei essa bolsa e fui para lá com o intuito de pesquisar sobre o William Belton, que é um ornitólogo que morou no Rio Grande do Sul, americano, mas que morou aqui e estudou as aves do sul e brasileiras durante um bom tempo. E esse ornitólogo, então, em função de todo um trabalho espetacular que ele faz para a ornitologia brasileira, ele recebe uma homenagem através de uma ave nova que 2 professores aqui da PUC do Rio Grande do Sul, ornitólogos e amigos, que é o Márcio Heppner e a Carla Sutberg, e eles descobriram que era uma espécie de ave nova. E, em função disso, deram o sobrenome do William Belton. Então, ela passou a ser chamada Sporophylla beltoni. Que dá nome à exposição, com a graça de Deus, ele pronunciou o nome da exposição, Valmor Correia e... Sporophylla beltoni. Não é? Sporophylla beltoni, consegui, yes. E a exposição toda transcorre mostrando todo esse trabalho que resultou em criações, inclusive de pinturas. Isso. Temos fotos aí, acho bom a gente mostrar alguma coisa para as pessoas entenderem do que se trata. O Valmor é um louco maravilhoso, ele fez aí um documento dando fé do nascimento da ave. Na verdade, é que essa espécie, a Sporophylla, que leva o sobrenome do Belton, foi o meu intuito em buscar dentro das coleções da Fundação Smithsonian, no setor de ornitologia, que é gigante. O meu intuito era encontrar alguma Sporophylla brasileira para ver se desenvolvia um trabalho com isso. E o museu me mandava informar que não existia nenhuma Sporophylla brasileira lá. E eu fui numa insistência até que eles me informaram que tinham conseguido achar Sporophylla sul-americanas. Eu segui a pesquisa, fiquei lá quase 2 meses e, para minha alegria,
eu encontrei uma esporófila, um passarinho desse brasileiro. Sim. Um indivíduo, né? Um indivíduo que estava lá numa caixinha de papelão branca desde 1870. Veja só. Ele faz uma viagem longa, que quem vai à exposição percebe, que ele vem, ele é coletado pelo Natterer, que vem com a Leopoldina para o casamento de Dom Pedro, vai para Viena, de Viena vai para Washington, e desde 1870 ele seguia sem documentação, sem saber que ele existia. Que maravilha essa história, né? E quando eu vi esse bicho lá sozinho, abandonado, sem identificação, eu resolvi então dar a ele o que de direito eu penso que seria. Que maravilha! Agora então, que eu tô vendo carteira de identidade, que tem a filiação do Márcio Happening e da Carla Fontana, que eu conheço, são os queridos. A Mariana Prestes trabalha, enfim, com eles, enfim, tem uma ligação bastante grande. E você colocou eles como pais, digamos. Porque são eles que descobrem. Eles que descobriram. Maravilhoso. E tem, inclusive, a impressão digital. Isso tá em que tamanho que tu fizeste? Como é que é? Tamanho real. Tamanho real. É uma documentação real. As pinturas é que fogem a esse critério. Certo. E aí a gente está vendo um documento. Certidão de nascimento e de óbito. Olha só. Tudo aquilo que ele não teve, eu dei a ele como um indivíduo brasileiro. Certo. Os direitos que ele foram negados. Certo. Olha só. Aí eu fiz o passaporte, a certidão. O passaporte. O Visa aí de entrada. E nessa leitura dos documentos, você vai entendendo todo o processo que acontece com essa ave, porque que ela ficou tão desaparecida por tanto tempo, entendeu? Na verdade, até 2014, que é quando eu descubro que ela existe. Certo. Hoje ela já está catalogada no museu, porque a PUC daqui, o pessoal da PUC, o Márcio, já pediu para arrumar. O Márcio e a Carla fizeram contato, resolveram. Hoje ela já existe. Aí é uma pintura. Na verdade, seria a esporófila numa paisagem onde ela teria liberdade, que são os campos da Serra Gaúcha e Catarinense. Que seria mais ou menos a região onde ela incidia na época. Onde ela até hoje existe. Ela está em extinção, mas ela ainda existe. Ela está em risco de extinção. Está em risco de extinção, infelizmente. Certo. Aí é um cladograma, que eu chamo, que são os sons, os fonemas que o Márcio e a Carla coletaram durante anos de pesquisa, e olhando para esse material eu descobri que, na verdade, uma coisa que era evidente e a gente nunca pensa, mas que a ave conversa com seu par. Então ali é o som do macho para a fêmea dizendo: aqui é um lugar bom para fazer ninho. A fêmea dizendo para o filhote, voa, seja corajoso. Seria mais ou menos isso, ao som do passarinho, traduzido com um texto português. E eles fazem, né? O Márcio, a Carla, enfim, promovem visita de campo, né? Para ver, pesquisar as espécies e tudo isso. Isso é um trabalho incrível, né? E eu vi que esse indivíduo que tu encontraste em Washington, ele estava na caixinha com processo de taxidermia, né? Isso. E o pescocinho dele estava meio tortinho para um lado, o que caracterizava que o trabalho tinha sido feito por uma pessoa específica. Exatamente. O fato de, quando eu encontrei o bichinho lá, mandei fotografia para o professor Márcio e a cabecinha dele estava para o lado. Automaticamente ele me respondeu: esse bicho foi provavelmente taxidermizado e empalhado pelo próprio Johann Natterer, que vem com a Leopoldina, Princesa Leopoldina, que era uma super estudiosa das ciências, era uma mulher inteligentíssima. Ela traz o Natterer, e o Natterer é quem empalha esse bichinho, que vai para Viena, e depois, em 1821, ele sai do Brasil, vai para o Museu Imperial de Viena, e em 1870, numa troca de coleções, ele vai para Washington, e desde então ele permanece em Washington sem saberem que ele existia. Coisa impressionante, né? É um processo lindo. E tu ficaste um tempo lá pesquisando, 2 meses. Mas tu não foste direto procurar as aves da América do Sul, tu viste outras coisas antes? Primeiro eu fui, como o museu tinha me dito que não tinha uma esporófila brasileira, eu resolvi, a bolsa eu tinha ganho, eu tinha o direito de pesquisar o que eu quisesse, e eu resolvi olhar todas as aves, como sempre me interessei pelo esse universo, né, da ornitologia. Eu resolvi pesquisar as aves nas gavetas, todas as aves brasileiras. E fiquei lá
30 dias olhando gavetinha por gavetinha. E aí no final, quando não tinha mais gaveta para abrir, eu pedi para ver as gavetas das esporófilas que o museu reconhecia que existia, que eram as esporófilas sul-americanas. E para minha felicidade, na última gaveta das esporófilas sul-americanas estava a nossa esporófila, que é a esporófila que leva o sobrenome do Belton. Maravilhoso. Então foi um processo lindo. E eu queria entender a questão da tua exposição, da expografia, da curadoria, né? Que tu chamaste o curador, o Paulo, né? Ele é curador do Instituto Tomiotaki, porque tu falaste que te identifica com ele. Como é que fisicamente tu conta essa história? Tem vitrines com os documentos? São quantas pinturas? Como é que é? Na verdade, são 17 peças, né, dispostas na sala do Instituto Ling. A expografia, a gente procurou deixá-la como se fosse uma escola ou museu de escola de interior, mais simplificada, assim. Tem uma faixa verde que percorre toda a exposição, que é de alguma forma a simbologia da natureza. E aí tem as vitrines, é muito lindo, a expografia é muito delicada. Sim, aí a pessoa entra lá e acaba entrando na história também, até um pouco da história do Brasil, né? Claro, porque essa função toda de leva e encontra... É incrível, exato. É uma Tem época... até um retrato que eu pintei da própria Leopoldina, junto com o passarinho. Ai, maravilhoso. E eu queria só que brevemente tu desse para as pessoas uma ideia do teu trabalho, porque as pessoas devem estar pensando, mas o que esse cara foi lá, buscou o passarinho, fez essa exposição diferente e tal. O teu trabalho tem uma pesquisa que envolve natureza há muito tempo, né, Valmor? Desde sempre, na verdade. Se eu te dissesse como trabalho faz muito tempo, como objeto de vida, desde que eu me entendo por gente, porque eu sempre pesquisei as coisas, busquei as coisas e tal. Sempre gostei, desde pequeno. Meu passatempo preferido, eu nunca pedi para ir à Disney, por exemplo, mas eu pedi para ir nos museus de história natural brasileiros. Que maravilha. Entendeu? Então, é porque sempre gostei desse universo. Agora, o meu trabalho tem sempre essa relação, eu costumo dizer, Leônia, eu tenho uma técnica que eu desenho muito bem, modéstia à parte, e pinto bem. Mas isso eu uso em serviço do meu trabalho. Então, por sorte, eu sei fazê-lo, porque senão eu mandaria fazer. Por quê? Porque como eu lido com as possíveis inverdades ou os possíveis desencontros da história, eu quero mostrar aquilo com o compromisso da verdade. E aí, por isso, eu utilizo... Restabelecer a história, a técnica, né, de certa forma, inicialmente, uma técnica apurada, né? E a questão do fazer mesmo, ele passa por essa necessidade de mostrar, então, através da ciência, como seria aquilo visto pela ciência, mas acabo sempre estudando a verdade. Por exemplo, tem aquela série que eu fiz que tem uma sereia com os órgãos abertos, né? Eu estava na Amazônia em 1999 e eu tinha lido todas as cartas do Padre Anchieta quando morou no Brasil. E uma das cartas do Padre Anchieta, de 1860, ele fala sobre a existência do curupira no Brasil e o ipupiara, que é um homem-peixe. E eu achei aquilo muito interessante, porque eu estava dentro do Rio Negro, na Amazônia, fiquei um tempo lá, e as pessoas me falavam do curupira com uma naturalidade, assim, ímpar. E eu pensei nesse momento, se o Padre Anchieta fala nisso há 500 anos atrás, e até hoje as pessoas seguem acreditando, eu vou atestar essa existência. Então, fiz um estudo médico com auxílio de biólogos, tu sabe, tu lembra disso? De biólogos, de veterinários, médicos especialistas, para comprovar, por exemplo, como seria o coração de uma mulher peixe, uma sereia, para não explodir, já que ela sobe e desce da água. Então, tudo que eu julguei pertinente explicar a existência daqueles mitos através do olhar da ciência. Mas, óbvio, não é um compêndio de ciência, é arte. Viu, gente? A partir de agora, quando olharem obras de arte que envolvam, inclusive, natureza, essas questões todas,
vamos imaginar tudo que tem por trás do trabalho, a pesquisa de anos para chegar naquele ponto. As coisas não são autocombustão. Valmor, eu estou encantada com o teu trabalho. Mais uma série, mais um momento, mais uma exposição. Eu queria dar teus contatos, a gente pode colocar aqui na tela os contatos do Valmor. Se alguém quiser conversar com ele, está nas redes sociais, Instagram e tudo isso, tem um telefone ali. E também vamos dar o serviço da exposição, né? A exposição, então, se chama Valmor Correia e Sporófila Beltoni, acertei? Certíssimo. Graças a Deus. De 7 de agosto a 1º de novembro, que bom, é bem extensa. Bastante extensa. No Instituto Ling, na rua João Caetano, número 440, aqui no bairro Três Figueiras, em Porto Alegre. E os horários de visitação são de segunda a sexta, das 10h30 da manhã às 10 da noite, exatamente. E aos sábados, das 10h30 às 8 da noite. E a entrada, graças a Deus, é franca. Não tem nenhuma desculpa para não ver arte em Porto Alegre. Bom, muito obrigada, foi um prazer enorme conversar contigo. Obrigada por ter vindo aqui, eu sei que tu está na corrida hoje. A gente vai ao intervalo comercial e a gente volta com o trio do escritório Ultra, os Ultra Jovens. Até já! O artista Valmor Correia saiu muito chateado, porque ele esqueceu de levar um detalhe aqui do cenário, ele ficou encantado com o cenário lá da Sérgio Berti. Falei para ele que ele vai ter que ir a Gramado, desculpa, que esse elemento aqui é nosso, é do cenário do Arquitetura e Design. Mas, brincadeiras à parte, quero conversar com vocês pelo Facebook, mandem mensagem pra gente, que nós vamos mostrar na tela e vamos comentar as mensagens. Cá estou com o trio do escritório Ultra, ultra novo, recém-formado, esse escritório, não é? Exato. Arthur Lauxen, Bruna Feltes, levante a mão, e Beatriz Mate. Eu. Né? Por supuesto. Nós nos conhecemos na época do prêmio do Arcaton. Do Arcaton. Que foi recente e que o prêmio da premiação do melhor projeto foi justamente um ambiente na Casa Cor. Vocês viram aqui, a gente mostrou uma externa, um vídeo que a gente fez lá, eu conversei com eles. É um projeto bárbaro, a gente vai rememorar isso mais adiante na entrevista. E, em função desse momento, eles formaram esse escritório Ultra, né? Exato. Que já tem trabalho, já tem uma evolução das criações de vocês como uma equipe. Exatamente. Né? Queria que vocês explicassem pra gente como se forma um escritório tão jovem, assim, acabaram de se juntar e já estão trabalhando juntos, porque eu imagino que entre os nossos telespectadores haja jovens arquitetos nessa situação, neste momento. Exato, essa foi uma situação bem bacana que aconteceu conosco em função do prêmio do Arcaton. Nós participamos meio despretensiosamente da competição. Quando ela surgiu aqui em Porto Alegre, para nossa surpresa, nós fomos os vencedores. Isso trouxe uma repercussão muito positiva, né, para os três. Acabamos indo para São Paulo, a convite do Rafael Tristão, para fazer uma imersão no Arcademy. Ele foi um grande incentivador dessa junção, assim, nós trabalhávamos os três separadamente e vimos isso como um caminho de juntar toda a sintonia que a gente já tinha ao longo dos nossos 7 anos de URGS para colocar numa empreitada num escritório novo, cheio de gás. A gente costuma dizer que o escritório começou esse ano, mas a nossa parceria já é desde 2010, que foi quando a gente ingressou na URGS. Então havia já uma afinidade, uma convivência, né, que facilitou vocês trabalharem de fato juntos, né? Já. Não foi É super comum, né, na faculdade de arquitetura, os trabalhos em grupo. Então, aqui já... Exato. Aí já vai Ninguém vence entendendo. sozinho aquela faculdade. Ainda mais a URGS, né? Bom, todas são difíceis. Faculdade de arquitetura não é... É verdade. Não é uma faculdade fácil, né? É verdade. De transpor. Não. Chegamos assim. Muito bem. E antes disso, né, Arthur, tu tinhas alguns trabalhos que tu fizeste sozinho, né? Antes Exato. de ter essa maravilhosa companhia das meninas. Exatamente. Antes nós, a Beatriz e a Bruna trabalhavam em outros escritórios e eu tinha iniciado a carreira profissional abrindo meu escritório. Então tive a oportunidade de empreender num primeiro ano e me aventurar nesse mundo. E foi bacana porque surgiram trabalhos, a coisa foi fluindo e agora isso, a nossa união só veio reforçar. Isso aí, mas surgiram oportunidades bem bacanas de trabalho quando eu estava sozinho, de fazer escritórios de advocacia, coworking. A gente pode mostrar as imagens
Que aí, olha só. Isso, esse coworking foi um projeto que a gente desenvolveu junto com o arquiteto Enio Brites e a Francis Domingues. É onde a gente Aquela cabecinha ao fundo seria o Enio Brites? Seria o Enio. Beijo, Enio. É onde a gente trabalha, ali no Bonfim, na Ramiro Barcelos. Certo. E era uma sala com um potencial que estava subutilizado. As meninas, na época, não trabalhavam lá, mas a gente se reunia com frequência. Eu e a Bruna estagiamos juntos lá antes, então a tem sala... uma história, essa sala Tem tem história. Certo. É muito querida por nós. E foi de quando esse projeto, Arthur? Esse projeto foi do ano passado. Foi ano passado, início do ano passado, que a gente reformou a sala. Já era um coworking basicamente de arquitetos, né? Já há mais tempo. E aí a gente deu uma renovada até para chamar mais gente. Hoje os coworkings, eles são uma excelente opção, né? Claro, para quem está iniciando, para trabalhar. Na verdade, é um coworking que, por acaso, são só arquitetos. É mas... aberto para outras profissões, mas arquiteto chama arquiteto. Muito Tem bom, um porque a imã, gente acaba né? se ajudando, né? Dá pra ver nessas imagens que são soluções bem simples, na realidade. Que apesar de ser um escritório de arquitetura, os arquitetos não quiseram, né, superestimar ou supervalorar o espaço. É, exato. E que são estratégias que a gente... Que, assim, é até bacana a Beatriz ter ressaltado isso, porque muda um pouco, às vezes, o enfoque que as pessoas têm dessa nossa área de atuação, né? De que a arquitetura é uma coisa, às vezes, por vezes inatingível, ou é cara, ou é isso ou aquilo. Ela não precisa ser. Ela pode ser, mas ela não necessariamente é, né? Sim, eu imagino que vocês também criando coisas. É bom ter uma certa quase limpeza, assim, né? De tanta aplicação de acabamentos, né? Para vocês ficarem com a cabeça mais livre para pensar. Sim. Já estou divagando. Não, mas além desse coworking, tu tens um apartamento também. Sim, tem um apartamento. Que a gente pode mostrar. Claro, apartamento 301, que está na fase de finalização. Eu não trouxe as fotos da obra, porque essa obra estava uma loucura. Ele foi praticamente implodido e feito do zero. Tá ficando bem bacana agora. Daqui mais umas 2 semanas a gente pode voltar a falar sobre ele. Uma cobertura super simpática. Tá certo, uma vez por semana. aqui. E é de um jovem casal muito querido, clientes muito queridos e que estão muito felizes com o resultado que a gente está alcançando aí. E havia que situações, assim, pouco espaço, ou queriam uma coisa de um estilo específico? Não, esse apartamento até não era um caso de pouco espaço. Pouco espaço, as meninas vão falar mais, apartamento compacto, que é um projeto já dos 3, mas esse apartamento é um apartamento de 100 metros quadrados, bem distribuído. É um jovem casal que queria uma casa aconchegante, cool, assim, uma casa leve Interessante o sistema de iluminação, né? Todo aparente. Isso era um edifício antigo, então a gente quis... tinha alguns condicionantes, assim, que a gente não podia pirar muito. Por uma questão até de economia, essas questões dos eletrodutos aparentes foram uma estratégia de aliar questões financeiras com uma estética mais descolada, mais rapidez crua. Também, rapidez né? de execução. Exato. Vocês fizeram, então, toda a parte elétrica nova. Tudo. A parte estrutural também foi um grande desafio, porque ele era a parte da cobertura tinha um pé direito muito baixo. Isso aí que a gente está vendo é a cobertura. Isso, é o segundo pavimento. Por isso esse teto em... Exato, esse teto, a cumieira foi elevada em 2 metros. Olha só. Então foi um grande desafio do projeto. Sim. Isso. Certo. E vocês fizeram um espaço social em cima. Isso. E o dormitório ficou embaixo. Os 2 dormitórios embaixo, um living que ele não era o foco principal. A cliente é nutricionista, então ela pensou em eventualmente atender alguns clientes nessa sala de baixo, que era um pouco mais privativa, e em cima uma área de lazer. Fazer um espaço multiuso, assim. Cada vez mais as pessoas estão precisando trabalhar em casa. Sim. Ou fazer um quarto turno, ou até se mudar para uma situação de enfim, a economia tá tudo tão difícil, né? Exato. E o coworking e o escritório em casa são alternativas. São duas alternativas, né? A casa tem que ser cada vez mais flexível, né? Isso. E cada vez mais confortável, porque tu vai passar mais tempo na tua casa. Então, a gente está caminhando para um futuro em que tenha mais tempo de home office, menos tempo no escritório. Já tem até grandes empresas que estão adotando Exatamente, isso. A parte da carga horária das pessoas é feita em casa. Isso começou no exterior, a gente achava que era um absurdo, uma coisa muito distante, agora é normal. É uma demanda demanda crescente, né? É verdade.
E aí vocês fizeram, então, tu fizeste esses trabalhos solo. Isso. E se juntaram a partir do projeto do Arcaton, que resultou na Casa Cor agora. Aquela volumetria é uma escultura, né, no meio do espaço. Que coisa fantástica aquilo. A gente mostrou numa externa, a gente tem imagens aí também. E tudo, a impressão que dá é que se levantar aquilo, colocar nas costas, está todo o ambiente Exatamente. Não é? Foi nessa ideia. Por isso também o nome de núcleo, né? A gente quis reunir Sim. todas as funções em um elemento só, que tem aquela, que se desenvolve em altura, também de acordo com as funções. Aquela nossa divisória sinuosa, ela inicia na altura do sofá, passa pela altura da bancada e termina como um anteparo visual da copa. Então, ela cria essa privacidade entre a parte de serviço e a parte social. A gente está vendo aí esse espaço, ele realmente não me vem outra palavra à mente, ele é realmente escultórico. É interessante. E essa questão do núcleo, né, de fazer um elemento multifuncional, eu acho que nos apartamentos pequenos, eu não sei se a gente vai ver isso no projeto de vocês, o compacto. Vai. Porque como é tudo integrado, às vezes até o quarto, fica a cama do lado, na frente tem uma bancada, já sai o sofá para o outro lado, já sai a mesa. Exato, né? a gente vai ver exatamente isso. Não tem muito como colocar tudo separadamente, como era antigamente, né? Sim. Ó, esse outro ângulo mostrando a estrutura. E tu falavas naquela externa que eu fiz com vocês, dos encaixes, né? Exato. Das soluções. Tem uma hora que tu olha, as coisas estão levitando, né? Esse foi um grande, um pulo do gato, assim, pra gente, entre o Arcaton, a concepção, que na hora de criar, a gente não queria amarras, né? A gente queria criar tanto quanto nós conseguíssemos ali pra maratona criativa. E aí depois a gente tinha que tornar aquilo uma realidade, né? E aí, no detalhamento desses encaixes, nos parceiros que foram super queridos em nos ajudar a bolar soluções, né? Isso aí não é um mérito só nosso, isso aí teve muita troca com o pessoal. A gente sempre busca, inclusive é um dos motes do escritório novo, assim, essa coisa de colaborar, de trocar, de não guardar informação para si. Quanto mais a gente puder trocar entre clientes, entre colegas, entre arquitetos e fornecedores, melhor. E foi só isso que possibilitou o núcleo estar sendo o sucesso que está agora. Esse projeto tem muita gente que chega, porque a gente está na Casa Cor frequentemente, está recepcionando o pessoal lá, e muita gente que chega falando, a primeira reação que eu tenho é sorrir ao ver esse ambiente. É uma coisa tão bonita, porque é isso que a gente busca com a nossa arquitetura, é trazer o bem-estar para as pessoas. E muita gente também vem dizer, é uma solução tão simples, né? Mas na realidade não é. O difícil é parecer ser simples. Claro. Essa é a maior dificuldade desse projeto. Até chegar à simplificação é muito complexo, né? Exato, exatamente. Não, exatamente. E a gente tem também um apartamento de fato compacto, né? Bem compacto. Que o grupo fez Sim. junto já. E aí, então, tem a questão de aproveitamento de espaço. Exato, otimização de espaço. É um apartamento de 40 metros quadrados. E as meninas podem falar um pouquinho mais, eu acho. A intenção da cliente, nesse caso, era buscar maior integração dos espaços. Então, a gente tinha, inicialmente, todos os espaços bem segregados. Era banheiro, sala, cozinha. A cozinha era de serviço, eram juntas. E o quarto separado também. Então, aí, nesse apartamento, a gente retirou a parede que dividia sala e quarto, otimizando essa iluminação natural. Então, a gente originalmente tem 2 janelas, uma na sala e uma no quarto. E ao retirar a parede que dividia a sala e quarto, a gente otimiza essa iluminação natural. A gente consegue utilizar a profundidade que antes era perdida da parede também, né? Claro. E aí, só na imagem anterior, a gente tem aquele mobiliário que vai de piso a teto, que divide... Vamos voltar um pouquinho para a imagem anterior. Que divide a sala do quarto e que atua tanto para o uso da sala, como aparador e o rack da TV. É aquele que a gente está vendo bem à direita. Esse da televisão. Isso, esse volume, esse sólido. Aí, então, a gente usou de novo essa estratégia de um móvel que resolve tudo, porque, na verdade, do lado da sala, ele funciona como área de armazenamento, como suporte para televisão e para os aparelhos. E, do outro lado, a gente tem a cabeceira, criado mudo, o guarda-roupa. A gente pode ver a outra foto agora para entender, então, o que as meninas estão explicando. A outra ainda que mostra o lado do quarto, que é onde tem a cama tá semi-embutida também. Bom, vamos evoluindo nas fotos para a
a gente ver se a gente acha. Nós temos bastante fotos desse... Não, nós temos 3 fotos desse projeto. A ideia é essa, a ideia é que esse móvel, esse volume único pudesse solucionar, assim, várias questões do apartamento. Até quando tu nos perguntaste na entrevista lá na Casa Cor, né, em relação a um estilo, assim, que o escritório aderia e tudo mais, a gente depois ficou se questionando isso, né, que na verdade a gente pende para uma estética mais limpa, mas o que a gente gosta mesmo no escritório é nunca fazer as coisas gratuitas, a arquitetura não ser uma atividade gratuita, sempre buscar resolver problemas através de coisas que otimizem, que sejam funcionais. Então, acho que esse seria mais o verdadeiro estilo do Ultra, assim. Do Ultra. E vocês conversam bastante, obviamente, com os clientes, né? Para entender o uso, a vida das pessoas e tudo. E por vocês serem jovens, quem procura até agora, vocês foi mais gente da faixa etária de vocês ou já estão com algumas prospecções, assim? Não, acho que não tem, assim, não tem isso. Uma identificação. Eu acho que até idealmente, assim, numa segmentação de mercado, a gente gosta bastante das demandas desse público mais jovem, mas a gente, como um jovem escritório, está aberto a atender as pessoas de diferentes faixas etárias, isso aí. E não acaba acontecendo essa relação, não, de por nós sermos um escritório mais jovem, os jovens exclusivamente nos procurarem, então... Não é uma relação direta essa. Não é uma relação direta. E vocês têm essa proximidade que se criou com a questão do Arcaton, e isso vai evoluir para alguma outra coisa? Estou querendo saber, assim, notícias. Sim, notícias. Digam. Arcademy. Temos o Arcademy por aí, que é a incubadora onde nós fizemos a imersão. A incubadora, o Arcademy, ele é, assim, para a gente começar a entender, ele é como se fosse um coworking, em que quem está lá dentro recebe o respaldo de profissionais da área de TI, marketing, área legal. Então, a gente participou por um mês da Arcademy em São Paulo. E quem está lá dentro, a ideia é que todo mundo que está lá dentro se ajude a se impulsionar e acelerar os escritórios que estão lá dentro. É uma aceleradora de escritórios. Metas semanais de orçamentação e fechamento de contrato, então... não é bem assim, vai trabalhando e vê o que dá. Não. Tem parceria com empresas, com lojas, então... É um esquema super bem estruturado, assim. Bem profissional, assim. Tem que prestar contas no fim. Puxa a orelha de quem tá lá. Não tem moleza. Não tem moleza. Inclusive, pode falar. Quem não atinge as metas acaba sendo substituído por outro escritório que tem interesse de participar. E isso vai vir pra cá, gente? O intuito é que venha. A gente tá conversando e... vamos ver o que vai dar. A gente está conversando com o Rafael Tristão, que é o idealizador desse projeto. Também ele está relacionado ao Arcaton, a competição. E o nosso grande desejo é que a gente tenha o Arcademy Rio Grande do Sul, o Arcademy Porto Alegre, já trabalhando nessa mediação aí. Eu adorei o Arcaton, adorei ser jurada, enfim, de ver gente nova, coisas arrojadas. Foi uma experiência muito legal. Até o Arcaton e o Arcademy, a gente às vezes se confunde porque é tudo o mesmo prefixo. Mas, na realidade, o Arcaton é uma ferramenta que eles estão utilizando para achar esses novos talentos. Então, nós somos um caso. E porque dentro do Arcademy eles querem os jovens escritórios também, de até 6 pessoas, não pode ser muito grande. Então, o Arcaton é uma ferramenta para se achar esses jovens talentos. Mas, por favor, então, deem os contatos do novo escritório. Claro. Novo, velho, com as novas pessoas, enfim. Não, novíssimo. A gente tá no Insta como @ultraarc. Ultraarc. Isso. A gente uniu os UltraRQ, o nosso contato, o nosso e-mail também, contato @ultraarc. Isso é uma correção, é .co, não é .com, é de company. Não é .com, gente. Exato. Não é CO. Eles são diferentes. Exatamente. Não tem essa coisa internacionais. As pessoas acham que tirando o BR já está super moderno, agora tirando o pessoal já, lá tem o e-mail, tá certo? Não o e-mail também é CO. Também é CO. Tudo CO, tanto o site quanto o e-mail. já arrumaram, agora tem que arrumar o e-mail. Eles arrumaram rapidinho, coitado. E ainda assim ficou Produção aqui, agilidade. Produção, desculpa, essa gente assim não deu muito agora rápido. sim. E a hora que eles chegaram obrigado. aqui agora, tiraram o M, foi isso que aconteceu. Adorei. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Muito Eu sei que a gente vai conversar muito ainda.
Vocês sabem quanto eu gosto do trabalho de vocês e de vocês. Foi um super prazer conhecê-los. Prazer estar Nós aqui. vamos a um intervalo comercial e depois a gente vai mostrar no próximo bloco uma entrevista que eu gravei quando o Antônio Custódio o Augusto Custódio é um videomaker, na verdade é um produtor de conteúdo conceitual em vídeo, naturalmente. Passou aqui em Porto Alegre, a gente gravou com ele, depois a gente vai mostrar. Mas vamos agora ao intervalo comercial. Até já! E agora eu vou chamar um vídeo de uma entrevista com um cara maravilhoso, o Augusto Custódio, que passou aqui em Porto Alegre para fazer uns vídeos conceituais. Ele é produtor de vídeos conceituais, de conteúdo conceitual. E nós vamos ver agora o resultado dessa entrevista que eu fiz com ele aqui no cenário. Olhem aí. Olá, cá estou com Augusto Custódio. Ele é produtor de conteúdo conceitual em vídeo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Explica pra gente o que é um produtor de conteúdo conceitual em vídeo e como tu chegaste aqui a Porto Alegre, porque eu sei que tu trabalha pelo mundo. O produtor de conteúdo conceitual, ele sempre busca, talvez de uma forma mais profunda, fazer uma conexão entre o criador e a sua criação. Então, talvez por causa disso que os meus vídeos tenham uma conexão tão forte. De certa forma, acho que o meu olhar, por eu ser um apaixonado por arquitetura, ele acaba conectando muito bem o arquiteto com o seu projeto. E nada mais é do que isso, do que a gente tentar entender que história existe por trás daquele projeto e que conexões existem que podem ser transmitidas através das lentes e, de alguma forma, conseguir envolver as pessoas, né? E vocês podem imaginar que ele tem uma formação mais a ver com psicologia. Bom, ele é publicitário, tem formação em economia e marketing. Oi, né? E o cara mora no Rio e tem escritório em São Paulo, trabalha pelo mundo, está aqui em Porto Alegre. Maravilha. Mas voltando à tua atuação, eu imagino que seja difícil fazer essa conexão, especialmente quando tu tens que contar, não só contar uma história, mas talvez mostrar objetivamente um ambiente, etc. Tu trabalha basicamente nessa área, né, de arquitetura. Sim, sim. Eu vim do mercado de publicidade, trabalhei durante muitos anos no mercado de publicidade e há 2 anos e meio fiz um primeiro trabalho para o mercado de arquitetura. E eu tive a oportunidade de soltar a minha criatividade e a minha arte, coisa que nem sempre era possível no mercado publicitário. Sabemos, não é? E aí as pessoas acabaram entendendo o meu modelo, o meu formato de conteúdo, se interessando, e aí as coisas começaram a acontecer. Eu acho que o nosso mercado de arquitetura é riquíssimo. Ele é muito diferenciado e eu acho que em relação ao mundo a gente tem projetos e nomes na arquitetura maravilhosos, desde os mais tradicionais a jovens arquitetos que estão surgindo, e transcrever ou fazer uma releitura do trabalho e do projeto deles para mim é um privilégio, é algo incrível. E essa conexão, você me perguntou, eu tento sempre estabelecê-la conhecendo o arquiteto. Sempre que um arquiteto me procura para fazer um projeto, para desenhar um vídeo, eu tento estabelecer uma conexão. Mais do que com o projeto, com o autor dele? Primeiro com o autor, porque o projeto surgiu nele, dentro dele. E, como eu te falei, existe uma história, existem sentimentos ali por trás. Pode ser do profissional, pode ser da família ou da pessoa que ele está projetando, né? Aquele espaço. E entender isso traz consciências muito afetivas, muito fortes. E acho que eu apenas só capto isso com a gente. É mais ou menos como um crítico de arte observar uma obra e às vezes até ver coisas que o próprio autor não viu. Talvez, por aí. talvez, por aí. Interessante. E na hora de fazer esse vídeo, existem ambientes montados, existe uma arquitetura. Tu chega a intervir em algum elemento, pedir alguma mudança? Como é que transcorre na prática esse passeio
pelo espaço e pelos objetos? Sim, quase sempre existe uma intervenção. E essa intervenção ela acaba sendo muito positiva, porque ela é fruto de uma conexão minha com o arquiteto. O arquiteto, eu sempre digo que ele me ajuda muito a produzir um conteúdo de altíssima qualidade, porque ele tem uma visão artística e não existe nenhum objeto que tenha sido colocado num espaço que ele não tenha pensado. Então, essa conexão, ela acaba sendo muito apurada, ela ajuda demais. E essas informações, essa produção, ela acaba trazendo, de repente, um olhar, um ângulo que não foi visto ou que não foi pensado e que ali naquele momento a gente acaba fazendo uma composição. Eu acho que uma cena bonita, ela é composta por luz, cor, detalhes e às vezes até algum sentimento. E essa intervenção ela acaba sendo isso, é o que nasce muito naquele momento, é o que a gente sente naquele momento. E essa afinidade com o arquiteto ela é importante, porque ela faz surgir esses sentimentos, né? E me fez surgir a imagem de um crítico de arte, um curador em frente a uma obra, né? Que às vezes o criador não pensou em alguma visão que ele está tendo daquela obra na hora que ele executou, ele estava com um outro ímpeto, né? E quem vê, o espectador tem outras visões a respeito do que foi produzido e da intenção, às vezes até, nem sempre corretas, mas às vezes, né, ocorre isso. E no caso de tu fazeres, tu falavas agora quais são os elementos, né, que formam uma boa imagem, né, de uma cena, de um vídeo, essas questões, quando tu chegas para ver um projeto, tu consegue identificar um bom projeto por elas, ou às vezes tu fica, eu achei que era mais assim, ou mais assado, e tem que dar uma trabalhada nisso, ou tu vê tudo antes, te manda algumas referências, imagens, quando chega não tem muita surpresa. O nosso processo é o seguinte, quando a gente recebe um contato, sempre no fechamento, quando a gente acerta a filmagem, a produção, a gente sempre procura buscar o máximo de material sobre aquele projeto. Isso me ajuda muito a já formatar uma ideia e chegar no espaço e aproveitar o máximo possível. E o release, as fotos, às vezes um vídeo que o próprio arquiteto filmou para o Instagram, para os Stories, acaba sendo uma composição ideal para eu ter uma ideia. Sim, existem espaços que a gente se surpreende, que a gente chega lá e é bem melhor do que a gente já viu. Eu costumo dizer, não existem projetos ruins. Todos os projetos vão ter sua beleza, vão ter o seu detalhe e são feitos para pessoas diferentes, com gostos diferentes, né? Claro, eu queria saber como tu vês muitas coisas e viaja. Eu não quero te perguntar especificamente, né, tão simplesmente sobre tendências, mas tem alguma linha que hoje em dia tu veja nos projetos que tu tens feito imagens que te chama a atenção? Eu acho. Que é do nosso momento de vida, do nosso espírito do tempo? Eu acho. Eu especialmente, eu gosto de projetos com muita simetria. Projetos de curvas e de linhas bem determinadas. Eu acho que esses projetos, eles são encantadores ao olho de qualquer pessoa. Seja na fotografia, seja no vídeo. São projetos que a composição da beleza deles é muito nítida. E quando isso é trabalhado com luz natural, com paisagismo surpreendente, isso é muito forte, isso é muito evidente. Então, acredito muito nesses projetos com simetria. Certo. E tu vieste aqui para fazer alguns trabalhos. Como é que foi tua vinda a Porto Alegre? Me conta e o que tu fizeste aqui. Tá sendo ótima, né? A gente veio fazer um trabalho na Casa Cor e a gente veio atender especialmente a Delano, que acabou trazendo a gente para fazer uma composição de produção de conteúdo em vídeo para alguns profissionais e outros que a gente acabou mantendo contato. Hoje eu tenho uma pessoa, o Laio Aguiar, que trabalha comigo, que me ajuda imensamente nessa estruturação de relacionamento com novos arquitetos, porque como o meu trabalho é muito técnico, eu acabo ficando praticamente o dia todo trabalhando, né? Então, assim, precisa ter alguém respaldando essa parte. E falando nisso, tem uma grande novidade, né? Vamos contar sobre o YouTube? Vamos sim.
O Arc.doc, é esse o nome que se chamará o projeto, é uma série documental exclusiva para o YouTube e que vai contar um pouco da história da nossa arquitetura. E a gente vai poder falar, a gente vai abordar diferentes assuntos. São 11 episódios de 25 minutos cada um. Nossa, é bastante, né? Bastante. E a produção é tua? A produção é toda do meu escritório. A direção, a produção, a composição e a curadoria. Então, assim, a gente está descobrindo coisas incríveis, coisas maravilhosas. No Brasil inteiro? No Brasil inteiro, no Brasil inteiro. O nosso objetivo é descobrir projetos que tenham um valor forte social, de desenvolvimento, de sustentabilidade, e a gente tem coisas incríveis. A gente tem escritórios jovens de arquitetura que não são conhecidos no Brasil, mas que já projetaram coisas fantásticas. E ter a oportunidade de conhecer o projeto dessas pessoas e trazer isso a público, eu acho que é muito bom. E, além disso, acho que a contribuição para o nosso mercado de arquitetura. Interessante, porque estás virando um curador, né? Eu não acho que eu estou longe de ser um curador. Eu acho que eu sou eu sempre falo que na arquitetura eu sou um menino que estou aprendendo, não é? Porque é um mercado incrível, de muito conhecimento. Eu entrei nesse mercado praticamente sem nenhuma bagagem e acho que dia após dia eu estou aprendendo um pouquinho, e acho que essa curadoria é o resultado da conexão com outras pessoas que realmente entendem, que têm uma visão muito boa. Bom, a gente está quase chegando no momento de mostrar um vídeo teu, afinal, né? Disso que se trata, teu trabalho. Mas a gente precisa dar também teus contatos, se alguém quiser falar contigo. Tu pode me dizer um contato? Posso. Eu acho que a melhor forma de me contactar é pelo Instagram. O meu Instagram é Augusto Custódio. E o meu site também, se colocar no Google Augusto Custódio, vai me encontrar, augustocustódio.com. Aí com certeza vai conseguir falar comigo. O Instagram, as redes sociais, todas resolvem a vida. Resolve. Não sei como a gente vivia antes de Google, redes sociais, porque agiliza, né? É um encurtador de conexões. Exatamente. Né? Quantos entrevistados aqui a gente não fez contato pelas redes sociais? Mas eu não sei se tu quer acrescentar alguma coisa antes da gente mostrar o teu trabalho. A gente vai mostrar um vídeo agora da Lídia, que é uma arquiteta incrível aqui da região de vocês. Lídia Maciel. É um vídeo feito para Cosentino, do espaço dela, da Casa Cor de São Paulo, desse ano. E é inclusive um projeto que tem muita singularidade com o que eu estava falando de simetria, né? O projeto dela, acho que se chama Casa Linha. Sim, Casa Linha. O nome do projeto dela. Então é incrível. Ela esteve aqui, a gente mostrou o pessoal todo que participou do projeto. E esse é um projeto que realmente a gente pôde explorar essa simetria, essas curvas, essas linhas, que é algo muito forte na arquitetura da Lídia. Tá ótimo. Muito obrigada por teres vindo até aqui. Obrigado bater esse papo comigo. Foi ótimo. Sucesso. Vamos esperar ansiosamente pela série essa no YouTube, que ela entra no ar em setembro. Isso, em setembro. Então a gente vai lembrar vocês. Até mais, a gente já volta. Fica aí. Acabo de descobrir que o escritório da arquiteta Lídia
Pittini é do mesmo signo que eu. Olha só, tu fizeste 10 anos de escritório, Lígia. Agora. Agora. 10 anos. Cali Arquitetura, né? Isso, Cali Arquitetura. Certo. E, Lígia, a gente conversava um pouco antes a respeito de características do teu trabalho, né? E tu falavas que vocês têm a característica de organizar os desejos, as ideias, as informações todas para depois entregar para o cliente um projeto bacana. Isso. E que tu era sozinha e vai passar a ter companhia. Que nem o pessoal do Ultra, uma história assim, Mas o Arthur é sozinho, chama as meninas, tu também vai abrir o escritório. O nome Kali já é uma deusa indiana que significa a união de várias forças. Então eu sempre, mesmo trabalhando sozinha, eu sempre enxerguei que eu nunca estava sozinha. Sempre eu precisava de ajuda, tanto da equipe que faria o meu projeto, porque na verdade a gente só tem as ideias, né? E todo o resto da equipe que vai executar a tua ideia, que é o marceneiro, é o pedreiro, o gesseiro, todo mundo vai fazer aquilo lá se tornar real. Então eu me encantei com esse nome exatamente por isso. Ele é a unificação dessas forças para sair o resultado. Bacana então, isso. Agora eu vou assumir com de fato, agora tu vais colocar na prática essa ideia. Isso. E tu tens projetos tanto comerciais, né, de empresas, de restaurantes, de cafés e tal, quanto residenciais, né? Isso. Em várias frentes, assim. Agora é diferente fazer um projeto comercial de um projeto residencial, né? Essa questão de organização que tu falavas antes é diferente, né? Talvez um projeto residencial seja mais complexo, mas tem que ter mais psicologia ou não? Eu acho que depende um pouco até do teu cliente. Se tu tens um cliente comercial que começa o projeto já tendo ideia do que ele precisa, ou ele já tem um negócio, ele já tem as necessidades, é fácil, é um projeto que flui com uma rapidez maior. A gente pode ir mostrando, enquanto a gente fala, temos várias imagens. Claro, começamos por um quarto de bebê, mas tudo bem. Que esse quarto também eu acho ele muito legal, ele é muito leve, muito simples até, num espaço bem pequeno, mas bem aproveitadinho, bem encaixadinho, assim. Os elementos geométricos, tanto na gaveta quanto na parede, tem uma ideia, né? Isso, vai seguindo essa linha fluida, assim. E é legal porque todas as fotos que a gente tira é com a decoração dos clientes. Tudo real. É real. A gente chega lá e tá assim o quartinho. Bacana. E olha só aquelas réguas, aquelas prateleiras à direita ali, ela tem uma estrutura metálica, sei lá, não é a mão francesa, enfim, que é interessante esteticamente, mas também é funcional, né? Isso, a gente procura sempre trazer uma função para as ideias, assim, porque essa é a ideia a nossa forma de organizar. Então, colocar o mínimo de elementos possível, principalmente em ambientes pequenos, e conseguir, com esses poucos elementos, resolver todos os problemas que tu tem no dia a dia. A gente sempre fica se imaginando usando aquele espaço e o que facilitaria para a pessoa usar, certo, vamos mudar agilizar. A foto. Tem outras fotos que de detalhes, olha só que bacana. A gente que desenhou, pintou a parede. Olha que lindo. E aquilo ali anda. Nossa mesinha anda. A mesa anda. Esse é um projeto já, outra linha de projeto, mas também é muito simples. A ideia é abrir para essa natureza linda que a gente tinha, então tudo se voltou para a vista, toda a casa. Agora a gente está num projeto comercial, foi um café que a gente fez muito rapidamente. A gente tinha o espaço, tinha muito pouco tempo, criou num domingo, começou a detalhar na segunda e já começou a obra, assim, né? É uma meia parede, tinha que dar uma privacidade, como é que foi isso aí? Isso, a gente criou esse cinturão de madeira para dar privacidade para as mesas. E esse mesmo cinturão já formou o balcão de atendimento. Já organizou tudo. Organizou tudo. Então, na verdade, esse cinturão é o projeto todo.
É como a gente falava com o pessoal do Ultra, né? Uma ideia muito similar. Esses elementos únicos, assim, que organizam o projeto. E agora a gente tem, olha que lindo. Voltamos para um residencial, um dos primeiros projetos do escritório. Um apartamento da década de 40, que a gente colocou abaixo e fez novo, principalmente essa parte da cozinha, mas tentou manter o máximo da parte legal do apartamento, que mostrava a história do apartamento, mostrava os arabescos, o piso. Claro. Então, e tu derrubaste parede, porque ali tem uma viga que passa no centro. Isso, e aí a gente até deixou o pilar e foi... Desculpa, não é a viga, é um pilar. Mas a viga tá logo acima, ela tá ali mostrando mesmo. Eu tava enxergando a viga ali e falei. Mas o que a gente vê mesmo é o pilar, né? Que grita. A arquiteto odeia pilar ou não? Eu gosto do pilar, eu gosto de usar o pilar. Esse pilar foi todo revestido com marcenaria e a gente criou toda a despensa da cozinha e um espelhão para a sala. Então eu acho que esses limites que a gente tem é o que fazem os projetos ficar mais interessantes. Soluções, né? Exatamente. Quanto maior a dificuldade, melhor a solução. Melhor a solução, porque eu acho que é o que faz o projeto ficar mais único, assim, ficar personalizado. Esse é do mesmo apartamento, e aí a gente tem o parquet, que mostra bem como ele era originalmente. Também tem arabesco no fogo, que na foto não aparece tanto. E a gente fez essa biblioteca com esse ar um pouco mais moderno, mas respeitando bastante as formas geométricas da sala original, assim. Ah, certo. E a pessoa tem bastante livro, graças a Deus. Sim, bem bom. Sim. E agora a gente está vendo uma outra proposta bem diferente, né? Bem diferente. Bem diferente. Já mudou tudo, é um apartamento bem novinho. Os clientes tinham revestido já a churrasqueira e fechado a parte da sacada. E aí me chamaram para terminar, começaram a ficar muito na dúvida como terminar. Então a gente não quis mexer no que já tinha e quis deixar valorizar o que tinha. Sim, sim. E aí tu usaste revestimentos para dar um toque atual? Como é que foi? Isso, a gente criou uma bancada de porcelanato na parte da churrasqueira, papel de parede no fundo para continuar dando a mesma tonalidade de cores da churrasqueira. Sim. Aí usamos bastante madeira escura, porque eles já tinham as luminárias com madeira escura. Certo. Então, vamos usar o que vocês têm, vamos valorizar. Isso, não precisa colocar tudo abaixo, né? Não tem, não precisa, não é necessário botar fora o que tem. E esse eu acho que é um caso legal. Eles tinham poucas coisas, mas a gente aproveitou essas poucas coisas. Certo. Assim. Bacana isso. Podemos variar agora, mudar a foto. Ó, e realmente agora tem um ar assim de bem fresco, né? Isso. E branco é lindo, né? Branco sempre vai ser leve. E esse tapete coloridésimo. Pois é, o tapete foi o mais legal, porque a casa é sempre neutra, bem neutra. Sim. Aí todas as nossas escolhas eram super neutras, madeira, cinzinha. E aí daqui a pouco a gente entrou na loja de tapetes e ele estava pendurado e eu olhei, é aquele. E o cliente, mas nem pensar nunca, é muito colorido, não combina. Daí eu, então só vamos testar. A gente não precisa ficar com ele, né? A gente leva esse branquinho aqui também. E aí, quando a gente chegou na casa e colocou, ficou... Nossa, abriu o espaço, deu essa leveza para essa sala mais informal, foi bem importante. E esse ambiente é do mesmo projeto, não? Não, esse é uma cobertura, tem 32 metros quadrados. É bem pequenininha. Bem pequenininha, assim. Virou um apartamento de visita. Ele tem churrasqueira, tem banheiro separado, quarto de casal, essa área de convívio. Então, ele ficou bem equipado e bem compacto. É interessante, é um espaço compacto, mas tu usaste o teto, o piso, claro, parede, mas tem preto no mobiliário, tem madeira. Não quer dizer que o espaço pequeno tem que ser tudo claro, né? Exatamente. Porque começou a churrasqueira que ficou, ela era revestida de preto. Então, vamos usar o preto, vamos assumir que tem preto e a gente fez esses 2 balcões pretos, dividindo a área de churrasqueira e criando essa... Eu acho super leve mesmo sendo preto. É verdade, isso que é interessante, né? Conforme a composição, o preto fica leve.
Eu acho que a gente deve ter mais alguma imagem aí para a gente mostrar talvez um outro ângulo desse projeto, porque ele é desse aí mesmo, né? Esse mesmo. Aquele preto que tu te referias está à esquerda ali. Tá no painel. No painel. Né? As esquadrias a gente pintou em preto também. Ah, elas não eram pretas? Não, elas eram... Como está se usando esquadria preta, né? Como fica bonito. Fica mais leve ainda que a branca. É interessante, dá um toque, né? Dá uma sofisticada. Tem um certo charme, não sei, remete a alguma coisa. Eu não sei explicar o que é, mas eu sempre acho bem bonito. E com a moda também do metal nas estantes, nos móveis, aí a abertura sendo preta dá um diálogo, né? Exato. Começa a ter... Eu gosto de repetir elementos, gosto de repetir materiais. Aí a gente vendo, então, de dentro da cozinha lá... Para o quarto, né? O quarto e a mesa de estar. Ah, olha só, a passagem para o quarto, tu ampliaste a área da porta... Fizeste um painel, se mimetizou a porta. Exato. Quando está fechada, parece um painel. É só um volume de madeira que tem ali. Olha, que solução interessante, gente. Ele é bem levinho. Atenção. Bem bacana. E claro, esse volume, ele é o roupeiro do quarto, né? Certo. Dentro do quarto. A divisória para a sala seria a marcenaria ou em parte a marcenaria? Marcenaria. O fundo do roupeiro é o painel da sala. Sim, né? sim. E aí a gente fez. E aí também tem na frente da cama. Esse é do mesmo apartamento daquele da churrasqueira que a gente faz os aproveitamentos. O restaurante Taquedo, que foi um restaurante que a gente fez várias obras ao longo do tempo, a gente vem reformando ele. O Taquedo é na Zona Sul? Não, é na Carlos Gomes com a Nilo Peçanha. Sim, lá em cima. Certo. Essa foi uma solução de iluminação que a gente adora, eu fiz a proposta de umas luminárias, coisa mais linda, e elas eram caríssimas depois que a gente foi ver. Sim. E aí ele, mas calma, veja bem, a gente podia dar uma conversada. Aí eu fui atrás, eu consegui, elas são calotas de Fusca. Então eu fiz a luminária para conseguir ficar dentro. Tu fizeste a luminária. Fiz a luminária. Tu olhou, passou numa oficina mecânica, está aqui a solução para os meus problemas. Gente, não é só artista que é doido de maravilhoso. É divertido, né? E daí depois eu tive a dificuldade de como fixar essa calota de Fusca no teto. Aí eu andei por tudo e na loja de materiais de cozinha eu achei os potinhos de sobremesa e eles foram as canoplas para fazer o acabamento. Muito bom. E aí? Esse é o Yami que mostra de novo o Yami que a gente viu antes aquele cinturão de madeira, isso? Isso. Agora a gente entendeu melhor. A gente está passando rápido as fotos para poder mostrar tudo que a gente adorou. Mas só um pouquinho, entrando na mensagem. Mariana Prestes. Lindo o trabalho do Valmor Correia. Arte e pesquisa é o caminho que admiro. Parabéns. Olha, parabéns RDC, Arquitetura e Design. Conheço essa moça, Mariana Prestes. Ela sabe do que está falando, né? Mas adorei a mensagem. Mas que bacana, a gente tá vendo uns gifzinhos dos teus trabalhos. Eu já falei para a Lígia que ela tem que voltar aqui porque é muita coisa, muito elemento, muito detalhe para a gente conversar a respeito, porque a solução... Ai, gente, agora o outro recado lá. A gente está vendo as imagens passando rapidamente. Lindo vídeo do Custódio, Espaço Lídia Maciel, Casa Cor São Paulo 2018, parabéns. Obrigada, Cesar Prestes, pela audiência. Os conhecidos estão mandando recados hoje. Que lindo isso aí, Lígia. Esse é um café também. Vamos voltar ao anterior, senão a gente não consegue curtir nada. Esse é um café na Cristóvão, que esse foi legal que a gente teve que criar tudo. A gente criou o conceito porque era o primeiro negócio desses clientes ligados a café. Então a gente teve que imaginar o que eles venderiam, como seria essa venda, como seria tudo. E ele foi um processo muito legal, porque a gente teve que participar literalmente de toda a criação do negócio e o resultado eu achei que ficou... Aí fica melhor o resultado, que tu tá dentro da coisa, né? Ficou completo. É uma pena, mas a gente tem que encerrar. Outro dia tu vais voltar, porque a gente precisa falar muitas coisas. Vamos dar teus contatos, vai aparecer agora ali na tela. Eu espero que não seja ponto
CO, que nem Não, os meninos, é .com. .com, graças a Deus. Aham. Caliarquitetura.com, telefone 3292-7508 e o site da Cali Arquitetura. Muito bem, muito obrigada. Muito obrigada A gente pelo vai se convite. despedir por hoje. O programa estava uma delícia. A gente volta amanhã. E amanhã a gente vai ter os arquitetos César Marriott, acho que é assim que pronuncia o nome dele, o Rogério Pandolfo e a Ana Mahler, que é um misto de arquiteta, artista. O programa vai estar maravilhoso. Beijo, tô falando demais. Tchau. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.